Sejam muito bem-vindos ao Coisa de Bot. Aqui eu vou discutir a estratégia para você criar seu assistente virtual com inteligência artificial. Eu sou o Márcio Jukineski e no tema de hoje eu vou tratar o porquê o seu assistente virtual pode estar respondendo errado aos seus clientes. No tema desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre como utilizar as intenções e as entidades do Watson Assistant para auxiliar seu bot na hora de responder adequadamente aos seus clientes. Esse tema, ele não está relacionado diretamente com codificação, mas tudo que eu vou te mostrar, eu vou te ensinar como fazer ou onde encontrar alguma forma de ajudar no que você precisa fazer. Por que utilizar entidades nas intenções é tão importante? Bom, primeiro vamos entender o que são as intenções e as entidades. As intenções, elas representam a tarefa que um usuário deseja executar. As entidades, elas representam o substantivo, seria o objeto ou o contexto para essa tarefa. Por exemplo, quando a intenção é obter uma previsão meteorológica, as entidades de local e data elas serão necessárias antes que o aplicativo possa retornar uma previsão exata. Bom, qual é o maior benefício de utilizar as entidades? Reconhecer as entidades na tela do usuário ajuda a criar respostas mais úteis e direcionadas. Por exemplo, você pode ter uma intenção de comprar alguma coisa e quando o usuário faz uma solicitação que aciona essa intenção de comprar algo, a resposta do assistente, ele deve refletir um entendimento do que algo é o que o cliente realmente quer comprar. Então, é possível incluir uma entidade de produtos e em seguida usar ela para extrair informações da entrada do usuário sobre o produto em que o cliente está interessado. E se eu não fizer o uso de entidades, o que acontece? Bom, não utilizar entidades pode resultar em um maior esforço para definir exemplos de intenções sobre o que o usuário está procurando. Você pode fazer um bot inteiro sem usar entidades, mas existem algumas validações que podem precisar desse recurso, como se fosse reconhecer uma data, um e-mail, sinônimo de algum produto específico, como, por exemplo, o vale alimentação. E ele pode ser chamado de ticket alimentação, VR, VA, cartão alimentação. E tudo isso a gente vai conseguir tratar utilizando uma entidade. Bom, pessoal, por onde a gente começa então? Eu vou compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês. Bom, essa aqui é a tela inicial do Watson Assistant, que é um serviço da IBM que a gente utiliza para a criação de chatbots. E aqui é a tela inicial, depois que você já cria uma skill. Então, eu tenho aqui onde eu vou criar as minhas invenções, que são chamadas de intents, e eu tenho as minhas entidades. Então, eu já tenho aqui algumas entidades pré-definidas, que o próprio Watson disponibiliza para a gente. Pode deixar elas com status ativado ou desativado, que elas estão todas desativadas. E, basicamente, eles têm as intenções, as entidades para extração de tempo, né? Vai extrair tempo, no caso aqui, são horas do dia, e eles reconhecem em alguns formatos, essas entidades reconhecem as horas em alguns formatos. Eu tenho entidade para reconhecer menções a datas, no caso, se for uma sexta-feira, se for hoje, uma data específica do mês, agora. Tem entidade também já pré-programada para extrair porcentagem de valores, né? Se o usuário digitar algum valor ou falar que é uma porcentagem de algo. Eu tenho o Syscurrency, e ele vai extrair valores de unidade monetária, no caso aqui tem um exemplo de R$ 100 ou RS, um cifrãozinho. E esses number, que vai extrair números expressos como dígitos, né? No caso aqui 21, ou escrito por extenso, ou um número com vírgula também. Bom, e para ilustrar o nosso exemplo de como melhorar o chatbot para entender melhor o que utilizar, o que o cliente está dizendo, vou criar aqui uma entidade para exemplificar os tipos de produtos que a gente tem disponível para venda. Então, vou utilizar como exemplo aqui um produto para garagem. Então, deixa eu voltar aqui no começo. Então, eu cliquei aqui em minhas entidades, vou clicar aqui em criar uma entidade nova, e aqui eu vou dar um nome para ela. Então, vou chamar ela de produtos.
Cliquei aqui em criar. E agora, para cada tipo de value que ele está precisando aqui, eu vou adicionar um tipo de produto e um sinônimo para aquele tipo de produto. Então, eu tenho aqui sinônimos e patterns, que são padrões. Eu vou explicar depois como funciona, mas por enquanto a gente vai usar sinônimos. Então, eu vou ter lá os meus tipos de carro. Vou adicionar aqui um Maverick e vou adicionar aqui em sinônimos como o Maverick ele é chamado. Então, eu posso chamar o Maverick de Maveco, Mavecão, V8, Veco V8. Aqui a gente vai utilizar sempre as formas como as pessoas costumam utilizar para nomear as coisas que elas estão se referindo. Então, acho que para Maverick tá bom aqui. Vou adicionar mais um aqui, seria o Palio. Então tem o nome dele normal. E vou adicionar sinônimos aqui de como as pessoas costumam chamar o Palio. Então tem gente que chama de Paliozinho. A gente também tem as variações do Palio, que seria o Palio Weekend. Tem o Palio Fire. Acho que esse aqui já tá bom, já pra gente exemplificar. Vou adicionar o velho aqui. Então nota que a gente tem uma entidade chamada produtos e dentro dela nós temos dois tipos de produto, que seria o Maverick e o Palio. E cada um deles a gente tem formas de chamar eles, né? São sinônimos de como a gente chama aquele tipo de produto. E para a gente se referir a essa entidade é isso aqui, @produtos. Fora isso, tem mais uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é o Fuzzy Matching. O Fuzzy Matching aqui ele está ativado e ele vai servir para pegar palavras mal escritas. Vamos supor que a gente escreveu o nome do produto errado e aí com essa função ativada aqui, ele vai tentar aproximar aquela palavra errada que o usuário digitou de algo que a gente já tem cadastrado aqui. Então, se eu digitar Maveco, por exemplo, errado, ele vai tentar aproximar a palavra que o usuário digitou de algo aqui. Se ele identificar que é compatível, o chatbot vai responder com algo que a gente possa ter programado para ele responder. Tá, e como que eu utilizo isso agora? A gente já criou aqui a entidade de produtos. A gente vai criar agora a intenção, que é a ação que o usuário deseja executar dentro do chatbot. Aqui já tem algumas intenções criadas. Eu vou criar uma nova aqui, criar aqui em Create Intent e vou dar um nome para ela. Então, a intenção que a gente quer identificar do usuário é a de comprar um produto. Então, eu vou dar o nome para ela aqui de comprar produto. No caso, ele quer comprar um carro, né? Então, eu vou comprar um carro. E aqui, vou criar em Create Intent. Agora, eu vou adicionar formas de o usuário digitar isso. Então, ele quer comprar um carro, né? Então, ele vai perguntar para o chatbot de alguma forma. Então, eu vou adicionar aqui. Vocês têm algum. No caso, ele digitaria isso aqui, né? Maverick. Maverick para vender. E como a gente está utilizando a entidade produtos, a gente não precisa digitar todas as formas que ele vai digitar em um Maverick para vender. A gente vai substituir a palavra-chave, né? No caso, o Maverick, pelo @produto. Isso aqui já vai facilitar bastante, porque ao invés de a gente criar uma intenção para cada tipo de produto, para cada tipo de carro que vai ter à venda, no caso, a gente vai colocar tudo dentro de uma entidade, e aí a entidade a gente coloca dentro da intenção. E aí na intenção a gente coloca só o básico, né? A gente vai colocar, vocês têm algum produto para vender? A gente vai adicionar esse exemplo. Mais uma forma aqui de perguntar se tem algum carro para vender. Tem.
Caso que eu quero digitar aqui, você tem Maverick para vender. Então tem arroba produto, tá vendo? Tem algum arroba produto disponível? O que mais que a gente pode digitar aqui? Eles vendem tá certo. Esse aqui já tá bom para a gente exemplificar. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou colocar isso dentro de um nó de diálogo para ser reconhecido pelo chatbot e dar uma resposta para ele. Pessoal, coloquei aqui um nó de diálogo. Já tinha um meio pronto aqui que eu estava fazendo os testes, eu só vou adaptar ele para o exemplo que a gente está utilizando. Então, recapitulando, a gente criou uma entidade de comprar carros, aliás, aqui é a intenção. A gente criou uma entidade de produtos, onde ele vai ter o Maverick e o Palio como produto. E a gente criou uma intenção, que é a intenção de comprar carro. E a gente adicionou algumas formas que o usuário pode digitar que ele quer comprar aquele tipo de carro e adicionou dentro da intenção a entidade com os tipos de produtos que a gente tem disponível. Então agora a gente vai colocar isso dentro de um diálogo. Então já tenho aqui um diálogo pronto. Eu vou adicionar agora a condição para aquele tipo de frase que o usuário está digitando, para aquela intenção que ele está querendo ser identificada pelo robô. Então tem aqui, se o assistente reconhece, eu vou entrar com uma condição aqui. A gente tem aqui as intenções, clicando dentro do botão, da caixinha, vai mostrar por onde ele quer filtrar. Então a gente vai filtrar por intenções, e a intenção é comprar um carro. A gente pode deixar só assim? Não, não pode deixar só assim. Se eu deixar só dessa forma, quando eu digitar que quero comprar um Maverick ou que eu quero comprar um Palio, ele vai entrar sempre no mesmo diálogo, ele vai entrar errado dessa daqui. E o que eu quero é que ele reconheça sempre que eu digitar que é um Ford Maverick. Por quê? Porque esse diálogo aqui ele vai falar especificamente sobre o Ford Maverick. Então, eu vou adicionar aqui que eu quero a intenção de comprar carro para esse nó de diálogo. Vou clicar no mais aqui e vou adicionar a condição E. Já está aqui, já fica automático. Mas aí que entra a parte de melhora no reconhecimento do que o usuário está dizendo. Vai clicar ali na caixinha, vai adicionar uma entidade. Essa entidade vai ser a entidade de produtos. Eu vou colocar aqui a entidade tem que ser is, porque é a opção para isso. E aí Maverick, que é o produto que a gente quer que ele reconheça. Então, dentro da minha entidade produtos, eu vou reconhecer tudo que for sinônimo de Maverick para esse tipo de diálogo. E quando a gente for fazer o teste, a gente vai clicar no Try It aqui. Ele já me deu aqui a mensagem inicial. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ele. Que seria simulando o que o usuário vai falar lá no chatbot, né? no WhatsApp ou onde quer que seja o assistente virtual. Tem algum... Ele reconheceu, ele me mostra a intenção que ele reconheceu, que foi a intenção de comprar carro, reconheceu certo. Se eu passar o mouse aqui no olhinho, eu vou ver o nível de confiança que ele teve. Então, está em azulzinho aqui 86, 0,86, significa 86% de assertividade. Em azulzinho aqui, está escrito Maverick, que é o azulzinho aqui embaixo também, tá vendo? E tem @produtos Maverick, quer dizer que ele entendeu que Maverick está dentro da minha entidade de produtos, e aí ele trouxe o nó de diálogo que fala sobre isso. Ele vai dar alguns dados aqui que eu coloquei.
vai perguntar se o usuário quer marcar um test drive. Uma outra forma que eu quero mostrar para vocês, uma outra coisa, seria a criação de entidades. Só que agora a gente vai criar uma entidade que usa um padrão. Lembra que eu falei que eu ia mostrar depois? Então eu vou criar uma entidade aqui para validar e-mail. E aqui a gente vai adicionar a value, né, que seria o nosso e-mail. Só que eu vou modificar, ao invés de colocar sinônimo, eu vou criar uma pattern. E aqui a gente vai utilizar as expressões regulares, ou o regex, que são formas de você reconhecer um tipo de objeto. Aliás, um tipo de palavra. No nosso caso, se a gente for reconhecer um e-mail, a gente vai ter sempre uma sequência de caracteres, seguido de um arroba, outra sequência de caracteres, .com, br. O que a gente vai fazer aqui para criar esse regex? Você precisa saber programar para fazer isso? Não, não precisa. Vou mostrar para vocês uma coisa que eu utilizo aqui. Vai usar o ChatGPT. E a gente vai falar para ele assim, chat. Como eu já sou íntimo, eu chamo ele de chat. Você pode criar regex para e-mail para mim. Então ele vai me dar aqui o regex para fazer a validação de e-mail e vai me explicar como que cada um deles funciona. No meu caso aqui eu vou só copiar o código e aí eu vou colar lá no nosso patterns da nossa entidade. Vem aqui, vou adicionar esse valor. Como que eu testo agora para saber se isso aqui funciona? Eu vou aqui no try it. Não precisa necessariamente a gente ter algum nó de diálogo para isso, tá? Aqui ele está treinando ainda, porque a gente acabou de adicionar. Enquanto está roxinho aqui, ele está fazendo o treinamento. E aí a gente vai simplesmente digitar. Aqui ele ficou verdinho, tá vendo? Vou digitar um e-mail aqui. marcio@teste.com.br. E aí a gente vai mostrar. Aqui ele está mostrando, ele identificou como validar e-mail, que foi a entidade que a gente criou agora, e colocou tudo em azulzinho, tá vendo? Quer dizer que funcionou a validação de e-mail. Se eu digitar alguma outra coisa aqui que não vai ser válida, ele não vai identificar como uma entidade, tá vendo? Então aqui a gente já pode utilizar essa entidade de validar e-mail para fazer alguma validação que a gente precisa no nosso diálogo. Isso aqui a gente pode usar para várias coisas. Pode fazer a inspeção regular para validar e-mail, para validar CPF, para validar CNPJ, para validar algum tipo de data. Então, não precisa necessariamente saber programar, mas você pode utilizar o ChatGPT para criar esse tipo de regex para você. É claro que ele não vai dar sempre uma resposta 100%, você tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes ele erra. E é bom você estudar como são os regex e conseguir trabalhar com ele, caso o recurso que você esteja utilizando, né, no caso o ChatGPT, te dê alguma resposta errada. Você pode estar se perguntando se existe algum caso em que utilizar uma entidade não é bom. Bem, quando a gente vai desenvolver um chatbot, a gente quer que a inteligência artificial, né, ela entenda o que o usuário está dizendo, mas a gente também quer utilizar o nível de confiança para isso. Então, tem certas coisas que a gente vai precisar olhar o que o usuário está digitando, a gente vai fazer a curadoria, e dependendo do que ele digita, a gente vai melhorando. A gente vai adicionando mais exemplos, vai adicionando mais formas de entender o que o usuário está querendo dizer para um determinado assunto em específico.
E nesse caso a gente vai utilizar as intenções, a gente não vai utilizar entidades. As entidades, a gente pode utilizar ela também só para reconhecer e entrar dentro dos nós de diálogo, só que ela não é o ideal, porque quando a gente coloca uma entidade dentro de um nó de diálogo, ela vai ter um peso maior para validar aquele nó e dar a resposta para o usuário. Então é sempre bom a gente utilizar a entidade e a intenção, ou dependendo do caso, só a intenção para entrar. E aí no nó de diálogo. E aí, dependendo do fluxo do seu diálogo, a gente utilizar intenções, aliás, entidades, para fazer a validação de um nó que ele deve entrar do fluxo ou não. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês. E se gostou do vídeo, considere deixar um like, compartilhar também. E até a próxima.